Olá, irmãos, olá, amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e nós queremos continuar a leitura da palavra do Senhor, que temos feito todas as noites antes de dormir. Então, às 10 horas, nós temos o nosso compromisso de descobrir a Bíblia antes de dormir. Então vamos, na leitura do dia de hoje, fazer a leitura do livro de João, Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 12 a 25. E diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali ficaram durante alguns dias. Então, nós vimos na última leitura que Jesus estava em Caná da Galileia, participando de um casamento. E ali agora, após o casamento, com certeza, ele desceu de Caná da Galileia para Cafarnaum. E quem o acompanhou? Sua mãe, também estava no casamento, seus irmãos e seus discípulos. Não tem nenhuma notificação de que os seus irmãos participaram do casamento. Fala que estavam no casamento a sua mãe e os seus discípulos. Porém, agora aparece aí a figura dos seus irmãos, que também estavam com ele. E ficaram ali em Cafarnaum durante alguns dias. Versículo 13. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. Então era muito comum, naquela região, as pessoas participarem da Páscoa. Era uma obrigação que eles tinham que fazer. O judeu tinha que se deslocar de onde estava e ir para Jerusalém. E Jesus, como bom judeu, não iria fazer diferente. Então, ficou em Cafarnaum. Quando chegou a época da Páscoa, ele subiu a Jerusalém. Interessante a gente ver essa questão de subir a Jerusalém. Todas as vezes que alguém vai para Jerusalém, sempre a ideia de subir para Jerusalém. Nunca ninguém desce a Jerusalém. Todos sobem a Jerusalém. Quando sai, com certeza, desce de Jerusalém. Mas para ir para Jerusalém é subir. Versículo 14. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante das mesas, trocando dinheiro. Era muito comum isso também, porque muitos peregrinos vinham de longe, e aí se tinham ovelhas ou bois para poder oferecer no templo, ficava muito dispendioso trazer o animal. Então eles traziam o dinheiro, chegava no templo, eles compravam o animal para fazer as oferendas. Versículo 15. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as mesas. Aqui nós temos um episódio que muitas vezes as pessoas pensam, poxa vida, Jesus era manso, tranquilo, tinha palavras suaves. Porém, neste momento, ele age de uma forma que muitos hoje estariam até escandalizados. Mas ele agiu com firmeza, ele fez um chicote e expulsou aquelas pessoas que estavam ali vendendo aqueles animais. Por que Jesus fez isso? Versículo 16, dizendo: aos que vendiam pombas, disse: tire estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Muitas vezes, essa passagem é tomada como exemplo para pessoas que às vezes vendem coisas dentro do templo, vendem coisas dentro da igreja, e muitos são contra estas vendas, tendo em vista este episódio em que Jesus disse que estavam fazendo a casa do Pai como mercado. E a casa de Deus é um local de oração, é um local
você ter comunhão com Deus e com os irmãos. E neste episódio Jesus diz: não é lugar para mercado. Versículo 17: seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo da tua casa, o zelo pela tua casa me consumirá. Esse texto está no Salmo 69, versículo 9, e retrata o zelo que Jesus tinha com a casa do Senhor. E é este zelo que também nós devemos ter com a casa do Senhor, com as coisas do Senhor, com a obra do Senhor. Versículo 18. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhe respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Sempre existem pessoas que querem milagres, que querem sinais, que querem provas da autoridade. E ali, naquele momento, alguns judeus estavam querendo saber: quem é esse homem que está dizendo aí que vai... quem é esse homem que está nos expulsando aqui do templo com as nossas práticas? Nós já estamos fazendo isso há vários anos. Quem é este? Né? Aí perguntam para Jesus: dá-nos uma prova de um milagre, da sua autoridade. Tá? Por que você está fazendo isso? Dá-nos uma prova. E aí Jesus fala que iria destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Versículo 20, os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Isso demonstra que muitas vezes as pessoas entendem diferentemente daquilo que Jesus quer dizer. Né? Então, ali, Jesus estava falando do seu templo, e eles estavam falando daquele templo de pedras ali. Né? Então, é algo que também às vezes acontece conosco. Interpretamos de forma errada o que a palavra do Senhor quer dizer. Então devemos tomar este cuidado. Versículo 22. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Então isso aqui fica característico que talvez até os próprios discípulos de Jesus não entenderam, né, o que significava aquela história de destruir o templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Porém, quando Jesus ressuscitou dos mortos, até os discípulos reconheceram o que ele tinha dito naquele dia. Versículo 23. Enquanto estavam em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram no seu nome. Sempre há uma associação entre os milagres que alguém faz com a crença em quem ele é. Aqui aconteceu com Jesus e hoje, às vezes, acontece do mesmo jeito. As pessoas querem ver sinais, as pessoas querem ver milagres. E só quando estes acontecem é que elas dão crédito. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Ou seja, Jesus não dava crédito, Jesus não se importava com o que eles criam ou não. E ele fazia isso porque ele conhecia o coração de cada um deles. Jesus conhece o coração de cada um de nós. E aí, o que ele faz porque ele é Deus. E nós, como homens, devemos crer pura e simplesmente porque ele é Deus. Não porque ele faz. Existe até um cântico, né? Diz que se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Né? E aí nós precisamos crer na pessoa do Senhor Jesus em toda a sua plenitude, independente do que ele faz ou deixa de fazer.
Nós, quando lemos esse texto, nós chegamos a esta conclusão. Jesus, ele é todo-poderoso e independente do que ele faça, ele continua sendo esse Deus todo-poderoso. Então que nesta noite, agora quando estivermos deitando para dormir, você possa meditar. Jesus teve um momento na sua vida em que ele tratou aqueles que estavam vendendo de forma ríspida, mas isso era por causa do zelo que ele tinha com a casa do Senhor. E nós precisamos ter este mesmo zelo. E ao fazer alguma coisa, devemos fazer crendo nas promessas do Senhor Jesus, mas principalmente crendo naquilo que ele é, independente do que ele faça. E ao fazermos isso, estaremos demonstrando também o zelo que temos com a obra do Senhor. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, graças te damos por mais uma leitura da tua palavra. Queremos neste momento, Pai, relembrar, ó Deus, que verdadeiramente o zelo que tu demonstraste com a casa do Senhor, dando-nos o exemplo para que pudéssemos aproveitar o momento em que estivermos na tua casa, aproveitar para orar, para confraternizar com nossos irmãos, para ter comunhão com nossos irmãos, mas principalmente para termos comunhão contigo. E independente do que tu faças, nós continuamos crendo que tu és Deus. Por isso, nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Se você tem sido abençoado com estas leituras, deixe o seu curtir, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e também faça acione aí o sininho para receber os nossos vídeos assim que eles forem publicados. E compartilhe esses vídeos com quem você acredita que devam também ser abençoados por esta palavra. Nós queremos deixar com você agora uma boa noite e pedir a Deus que possamos estar aqui amanhã no nome do Senhor Jesus.